Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo abençoado. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja conosco. Nesta manhã abençoada de domingo, que nós venhamos agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, pela noite de sono, por tudo que Ele tem feito e vai fazer. Já agradeça a Deus pelo que Ele vai fazer em tua vida, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Glória a Deus, que hoje o Espírito Santo nos conduza a pastos verdejantes. Louvado seja Deus. Hoje o nosso pãozinho diário está no livro de Gálatas, o capítulo 5, os versículos do 13 ao 26. Está uma leitura extensa, mas eu vou ler para a nossa meditação, porque a palavra de Deus ela é rica. A palavra de Deus ela é poderosa. O Senhor ele fala conosco através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos lá começar aqui no versículo 13 ao 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E a vós, porém, vos mordeis e devoreis uns aos outros. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estas, porém, se um ao outro, para que não, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, então estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E as que são de Cristo crucificaram a carne, Os que são de Cristo crucificaram a carne, mas com as paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros. Olha, a palavra do Senhor vem nos trazer, acerca de como viver, fazendo a vontade da natureza humana, que são as concupiscências da carne, e quem anda no Espírito, temos aí, o fruto do Espírito, que nós temos que buscar, porque quem pratica as obras da carne, só vive nas obras da carne, e fazendo o gosto, da natureza humana, olha o que nos chama a atenção: não herdam o reino dos céus. Mas quem pratica o fruto do Espírito, contra estas coisas não tem lei. Não tem lei contra essas bondades, porque uma pessoa que tem esse fruto sobre a sua vida, tanto é querida na terra, como é querida de Deus. É tão bom,
Seria bom, é bom, se nós conseguirmos viver no fruto do Espírito. Às vezes é complicado, é difícil, né? Principalmente quem tem uma natureza assim, né, difícil, quem vive, né, nas obras da carne. Mas nós temos que pedir o Espírito Santo, e Ele está no nosso meio. Esse Espírito que Jesus nos deu quando Ele foi para o Pai, Ele está no nosso meio e clama por nós com gemidos inexprimíveis. Tem uma história hoje aqui, numa ilustração dentro dessa palavra, que tem por título, sobre regando as ervas daninhas. Será que eu e você, nós não estamos regando essas ervas daninhas em nós? Olha só o que diz a história. Entenda. O versículo-chave de hoje é o versículo 16, que fala assim: deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Se nós deixarmos o Espírito Santo nos guiar, a natureza humana pecaminosa, ela vai ficando de lado. Nesta primavera, as ervas daninhas atacam nosso quintal como nunca. Uma ficou tão grande que quando tentei retirá-la, fiquei com medo de me machucar. Antes de encontrar uma pá para retirá-la, notei que minha filha a regava. Por que você está regando estas ervas daninhas? Exclamei, para ver até onde vão crescer. E o que esta palavra me chamou a atenção nessa ilustração aqui, essa história, é que às vezes a gente deixa o pecado, os vícios crescer tanto em nossas vidas que dá trabalho para tirar. Quantas pessoas, tentam se recuperar, se livrar de um vício e ela volta e recai. Por quê? Porque não deu lugar ao Espírito Santo, o fruto do Espírito. E a nossa carne tende a falhar. A palavra do Senhor chega a dizer que o Espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. E nós não temos que dar mais vazão à nossa carne do que ao Espírito. Porque a carne é realmente pecaminosa. É o nosso maior inimigo, é a nossa carne. Porque ela está conosco. Nós não temos como se livrar da natureza, da nossa carne, mas temos sim como se livrar dessas naturezas pecaminosas, buscando e andando em espírito. Assim é comparado como essas ervas que nascem no meio dos plantios, sem a gente querer, tem que regar elas, porque assim como a gente está regando aquela plantação, nós vamos também regar as ervas indesejadas. Respondeu ela com um sorriso travesso, que ela estava regando para ver até onde aquela erva crescia. E às vezes nós estamos, de uma forma, por exemplo, eu gosto de dar o meu exemplo. Uma certa época eu estava entrando assim no mundo do alcoolismo, que quase vira uma alcoólatra. Mas por quê? Eu fui beber o primeiro gole por curiosidade, para ver se o bêbado via o que estava fazendo. Porque meu pai aprontava e ele dizia que não via nada depois. Não sabia, que não tinha feito. Ele dizia, eu não fiz, quando ele tinha arruaçado. E aí eu e minha irmã, a gente combinou, vamos ver o que é que nesse bêbado vê o que faz. E desse primeiro gole, eu quase viro uma alcoólatra. Então, são as ervas daninhas que a gente rega na nossa vida. Não cultivemos as ervas daninhas intencionalmente, mas enquanto pensava nisso, percebi que às vezes regamos as ervas daninhas em nossa vida espiritual, alimentando desejos que sufocam o nosso crescimento.
Paulo escreve sobre isso e contrasta o viver pela carne como viver pelo Espírito. Ele diz que tentar seguir apenas as regras não estabelecerá o tipo de vida livres de ervas daninhas que desejamos. Em vez disso, para evitar regar as ervas daninhas, ele nos instrui a andar pelo Espírito. Paulo acrescenta que andar regularmente com Deus é o que nos liberta do impulso de satisfazer desejos de nossa natureza humana. Levamos a vida toda para entender completamente o ensino de Paulo. Entretanto, como a simplicidade da orientação dele, em vez de cultivar o nosso relacionamento com Deus, produzimos fruto e escolhemos uma vida piedosa. Louvado seja Deus. Que Deus é lindo, viu? Deus é bom. Deus usou sim o apóstolo Paulo para deixar esses escritos, para nós. Geração se foi, geração está e geração vem, mas a palavra é a mesma. Se nós andarmos com Deus, nós nos livramos sim. Eu me livrei, não precisei nem mudar de religião, mas eu clamei a Deus, porque Deus é único, Ele é universal. E eu clamei para me livrar do álcool, do fumo, e até hoje eu luto contra a minha natureza pecaminosa. Nós temos que todos os dias lutar contra essa natureza. É a luta do espírito contra a carne. Que áreas da sua vida precisam de limpeza? Pense nisso aí. Em que área da tua vida você precisa de limpeza? Você quer submeter-se a Deus? Pense nisso. Oremos. Pai, às vezes nós regamos ervas daninhas em nossas vidas. Nos ajuda, meu Pai, a cultivar o fruto do Espírito. É o que eu te peço nesta hora. Que o Senhor venha nos ajudar a cultivar o fruto do Espírito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos fortalecendo o nosso espírito e cada área da nossa vida. Amém? Fique na paz.